Pessoal, boa tarde. Obrigado pela presença de todos. Primeiro eu queria já pedir o De Paula para sentar, né? Queria fazer alguns informes e alguns agradecimentos. Em primeiro lugar, queria agradecer a presença de toda a população. Queria agradecer a presença do De Paula, que vai falar um pouquinho sobre a questão do sinal e os roubos de veículo nas rodovias, né? Já já eu vou abrir para ele. Lourenço, representando a GCM. Lorusso, a PM, né? E queria agradecer ao Hilma, em especial, porque desde que eu me tornei presidente, nós sempre fazemos a reunião aqui e sempre o Hilma está presente, ou se não está presente, de corpo presente, ele sabe que a reunião está sendo feita e sempre nos cede o espaço para fazer, tá bom? Queria agradecer a presença da doutora Patrícia Thieme, promotora de justiça do município, tá? E eu já vou passar para o De Paula, porque depois a gente tem inúmeras questões aí a serem discutidas, algumas homenagens a serem feitas. Então eu vou passar o microfone já para o De Paula para ele poder falar um pouquinho, tá bom? Pessoal, boa noite a todos. Boa noite. Satisfação estar aqui de novo no Conseg do Embu. Eu venho sempre que posso, era para ter vindo no mês passado, mas aí teve uma operação grande da polícia. No meio do dia eu liguei pro Luiz e falei, não vou conseguir vir, meu. A coisa tá feia aqui, o bicho tá pegando. E ele falou, pô, é mesmo, cara, já te vi na TV, quando eu te vejo na TV o bicho tá pegando, né? E aí realmente não deu para vir. Hoje eu ajustei a agenda aí, ainda talvez tenha que sair mais cedo porque tem um compromisso familiar, mas a gente consegue e faz questão de vir aqui. Para quem não me conhece, eu sou Ricardo De Paula. Eu sou policial rodoviário desde 2004 e trabalhei toda a minha carreira aqui na região, aqui na Regis Bittencourt, até o ano de 2016, quando eu sofri um acidente de trabalho, tomei um tombo, quebrei logo os dois braços de uma vez. E aí a minha chefia falou, De Paula, melhor você vir aqui para a sede porque não tá dando mais não. Você tá vindo para a pista, tá fazendo bobagem. Como eu começo a fazer muita bobagem na pista, o pessoal chama a gente e vai para outro lugar. E aí estou trabalhando desde então na comunicação social, mas sempre apoiando aqui a chefia da região, os colegas aqui da região. Inclusive o Alencar não está aqui hoje porque a gente está fazendo a polícia, está fazendo a troca da chefia agora, a gente está numa troca de comando. O Alencar vai assumir uma nova função no núcleo de operações especiais e a gente está agora tramitando para ver quem é que vai assumir a chefia, mas os candidatos que estão aí na vez são todos muito qualificados, todos policiais que trabalham aqui no trecho, que conhecem bem a região e com certeza a superintendência da PRF vai fazer a melhor escolha para a região para continuar o trabalho que vem sendo desenvolvido, principalmente em integração com as outras forças. Coordenador dos Conselhos do Estado. Boa noite. Então, o Luiz me chamou para a gente falar um pouco sobre uma iniciativa da PRF e não é simplesmente falar desta iniciativa da PRF, mas um pouco de políticas públicas para facilitar o acesso do cidadão aos serviços que os órgãos públicos oferecem. A gente vai falar um pouquinho de várias coisas. Eu queria começar, o som está um pouco prejudicado, mas eu trouxe primeiro um vídeo institucional para mostrar um pouco da PRF. Geralmente quem está aqui no trecho, quem está aqui na região, costuma ver aqui as nossas viaturas de ronda, que é o trabalho mais essencial da polícia, mas a gente tem em todo o Brasil, aí, principalmente nas regiões em que a gente não dispõe de uma polícia militar tão preparada como é aqui em São Paulo, a gente acaba tapando buracos de outras forças de segurança. Então, passar o vídeo institucional e depois a gente conversa um pouquinho. Só passar o próximo.
quando vejo esse vídeo, falo, eu queria trabalhar nesse lugar aí, helicóptero, cachorro, tudo. A nossa realidade aqui na região metropolitana de São Paulo é um pouco mais modesta. Mas essas são as possibilidades que a gente tem aí. Por isso que a gente precisa contar com a população, uma população atuante, para que todas essas coisas bonitas que a gente vê estejam disponíveis também na região em que a gente mora, né? Tudo isso depende aí do peso político de cada região. Às vezes a gente fica meio esquecido. Mas enfim, o assunto hoje é falar um pouco do sistema Sinal. O que é o sistema Sinal? Polícia Rodoviária Federal é um órgão nacional, está em todos os estados do Brasil e relaciona-se com as outras forças policiais. Polícia Militar, Polícia Civil, guardas municipais. Porém, a gente tem vários policiais aqui, todos conhecem. Existe um problema. Cada um dentro das suas atribuições, entretanto a conversa, e eu digo não no nível entre nós aqui, porque quando a gente se encontra na pista, quando a gente se encontra na ocorrência, dá tudo certo, mas ela em nível institucional ela é um pouco mais atravancada, mais ainda se a gente falar dos sistemas, quando a gente fala de sistemas operacionais. A gente sabe que a Polícia Militar, por exemplo, tem um sistema de boletim de ocorrência eletrônico, que por sua vez não substitui o boletim que é realizado na Polícia Civil. A PRF por sua vez tem o seu boletim de ocorrências policiais, que também não se conversa com eles, mas faz a parte de registro de ocorrência, e no final das contas a pessoa precisa fazer 2 ou 3 contatos cada vez que alguma coisa acontece. Então isso é um problema básico da nossa instituição, da nossa sociedade. Tem a ver com a burocracia, né? E eu vou falar daqui a pouco um pouco de burocracia. Burocracia não necessariamente tem que ser uma burocracia ruim. A gente está acostumado a, quando fala de burocracia, pensar que você vai lá no lugar, não, fala com o Peixoto fala com o Alcântara fala com o Machado, e o cara fica rodando e não resolve nada. Na verdade, o sentido de burocracia é o trâmite correto dos órgãos públicos. Então, todo órgão público deveria ter o trâmite correto, um trâmite legal para que você registre as coisas, né? De tão mal feito que isso foi durante a vida toda, todo mundo acaba ligando burocracia a uma coisa necessariamente ruim. Mas não é isso. O que acontece é que a gente precisa da burocracia nos órgãos para que o rito das coisas seja bem feito. Então o Sinal, ele é mais uma dessas ferramentas que tenta agilizar a vida do cidadão. Por quê? A gente vai mostrar um vídeo depois, talvez o áudio não esteja tão bom, então eu vou explicar um pouquinho, depois a gente vê se o vídeo vai bem. Quando o cidadão tem um carro roubado hoje, quem aqui arrisca dizer, o que faz quando tem um carro roubado? Sente e chora, se não tiver seguro principalmente, né? O pior é que antes de sentar e chorar, ele vai ter que começar a fazer uma série de ligações, né? A primeira que ele tem que fazer para quem é? Junqueira, bote aí no grupo dos policiais aí o meu carro, uma foto do meu carro, já diz que não tem seguro e fala que tem recompensa. Liga pro Junqueira. Aí liga para a Polícia Militar, liga no 190, vai jogar lá um caráter geral na rede. Pô, mas eu tô aqui no Embu, esse carro pode ir para BR. Mas daí se eu fizer o alerta na PM, vai bater direto na PRF? Não vai. Liga na PRF também então, liga lá no 191, registra na PRF. Registrou na PRF, pô, é bom ligar pro cara da GCM lá também, né? Eles ficam de olho, o pessoal do trânsito também tá aí na rua todo dia. Pronto, o cara tem que ligar para 15 pessoas ao mesmo tempo, ele nunca sabe por onde ele começa. E se ele não está dispensado, ele avisou a PM, avisou a PRF, mas ele tem que ainda entrar lá no site da Polícia Civil e fazer o seu registro eletrônico de ocorrência, que é o registro da Polícia Civil, o que torna de fato um carro ali no sistema, um carro furtado ou roubado. Então o que acontece? As pessoas ficam nesse sistema e há muita dificuldade. O que a PRF tentou fazer foi criar um mecanismo de aviso rápido nas rodovias federais de que o veículo foi roubado. A ideia era um sistema simples que qualquer pessoa pudesse fazer, mas, como a gente está falando aqui da burocracia, ele não vai atender à burocracia legal do registro do carro furtado ou roubado. Ele vai servir como um simples aviso à PRF. Então o pessoal de sistemas lá da PRF, hoje, talvez vocês passem em frente ao posto lá, fica lá, o danado do guarda não sai do Zap Zap, né? Fica lá o dia inteiro. Na verdade, hoje toda a vida da Polícia Rodoviária Federal ela vai no smartphone desse. A gente tem um sistema que roda aqui todas as consultas de cidadão, cada policial tem um. Aqui o cara faz multa, ele faz consulta, ele coloca caráter geral de veículo roubado, ele faz tudo por aqui. Então, antes de xingar a mãe do guarda lá, não, pera aí, tá trabalhando, né? E às vezes tá, às vezes não tá também, mas tudo bem.
E aí, nesse smartphone, a partir do momento que a gente tem os sistemas móveis, que é o sistema que a gente roda aqui, que faz tudo isso, a ideia foi, por que não informar aos policiais que estão trabalhando de que um veículo foi roubado ali perto? Da mesma forma que quando chega uma mensagem no WhatsApp, vem aquele negocinho lá e o cara não consegue se aguentar, ele está dirigindo, ele tem que olhar aquela porcaria daquela mensagem, né? Porque tem um comichão, se não olhar a mensagem vai acabar o mundo. E da mesma forma a gente pensou, e aí o cara bate e morre, sobra para PRF, sobra para PM, sobra para o trânsito, para todo mundo recolher os carros, né? Mas isso é um outro assunto, bem importante também, mas é outro assunto. E aí, por que não colocar também no celular desses policiais que já tem esse sistema, um aviso dos carros que foram roubados na região? Então é justamente esse o ponto do sinal. Primeiro, ele vai, o cidadão entrou lá, teve o carro roubado, www.prf, que é o site da prf.gov.br, não tem aplicativo, é só entrar no site mesmo, ele abre uma tela bem fácil ali no celular, com os ícones grandes, você vai clicar lá, sistema sinal, e ele vai pedir ali a placa do seu carro, vai pedir o local onde foi roubado, alguns dados básicos de contato da pessoa, deu enter ali, isso entrou no sistema. E aí ele passa a estar integrado com as câmeras que a PRF tem nas rodovias. Conversa também com o sistema radar da PM? Não conversa, porque a gente ainda está em fase de tratativa com os comandos e tudo é muito complexo, cada um tem o seu sistema, integrar as coisas não é fácil, há conversas nesse sentido, mas a burocracia, eu digo, não é a burocracia ruim, é os trâmites legais para as coisas funcionarem, ela acaba às vezes atravancando, então ainda não é da maneira que deveria ser, mas aí os radares em frente ao posto e todas as câmeras do sistema da PRF vão registrar. Passou aquele veículo, ele vai emitir um sinal no posto policial para ser abordado. Esse não é o principal. O principal é que chega no celular do policial, que está trabalhando num raio de até 100 km da onde foi roubado aquele carro. A gente pensa que 100 km você pega a cidade de São Paulo inteira, né? Mas tem que pensar que é um sistema nacional. Lá no interiorzão do Pará, em 100 km você tem 2 carros rodando. A coisa é mais fácil. Mas num raio de todos os policiais que estão trabalhando num raio de 100 km da onde foi registrada a ocorrência, eles recebem um aviso com a placa, o modelo e a cor do carro que foi roubado no celular. Aparece aquele, abre, foi roubado um carro agora e tal. Por isso é importante que se faça esse registro rápido, né? Esse é um exemplo de tecnologia que a gente usa para tentar integrar e trazer o serviço mais para próximo do cidadão. A gente reclama dos nossos serviços públicos, mas se a gente parar para pensar, a gente tem evoluído demais nos últimos tempos, né? Se você pegar desde o site da Polícia Militar, que hoje você não precisa ficar 2 horas esperando para fazer uma ocorrência de barulho, se você entrar lá tem um linkzinho lá, ocorrência de barulho, você manda direto. Se você entrar no site da Polícia Civil, você tem a delegacia eletrônica, você consegue fazer quase todo tipo de crime, pelo menos os mais comuns, furto e roubo de celular, furto e roubo de carro, perda de documentos, você faz tudo pela internet hoje. Então a gente precisa aprender a usar bem o serviço e a ideia é essa, é integrar nos serviços de internet facilidades para o cidadão, para que a gente consiga fazer a máquina andar. A gente não consegue, a gente não tem hoje o número de policiais necessários, todo mundo acha que precisa de mais polícia, a gente também acha. Mas polícia é um negócio que custa caro, você treinar, você qualificar, você botar para trabalhar, pagar salário, botou mais polícia, botou mais carro, a estrutura toda aumenta, precisa de mais quartel, de mais base, então tudo isso é muito caro. Então, como a gente ainda não consegue de um dia para o outro botar a quantidade de policiais que a gente acha necessária para fazer o trabalho, a gente investe em tecnologia. Então, quando eu tenho tecnologia, eu aumento a eficiência do trabalho policial. Um exemplo são os sistemas de monitoramento que a gente usa hoje nas rodovias. A gente tem vários sistemas de inteligência artificial, inclusive, que melhoraram a eficiência da abordagem para um nível que é absurdo, né? Antigamente, para a gente pegar uma carga de droga, o cara acompanha aí, eu mando as ocorrências para ele, pegar uma carga de droga de 200, 300, 500 quilos, 1 tonelada de maconha, como a gente já pegou lá em registro, você ficava 3 anos e não pegava uma ocorrência dessa. Hoje, uma semana sim, outra não, a gente derruba uma carga. Tudo baseado em sistemas de tecnologia, com monitoramento das rodovias. Então a tecnologia ela aumenta a eficiência do trabalho policial. Se por um lado a gente fala que uma viatura rodando aqui nesse trecho ela desaparece, não é o tamanho do trânsito que a gente tem aqui. Mas a gente está monitorando, então o investimento em tecnologia é justamente isso. Queria ver se o vídeo rola, a gente fez uma matéria com o Auto Esporte da TV Globo, justamente mostrando como funciona. Foi inclusive gravado aqui em Itapecerica. Vamos ver se o som fica bom. Corre para a internet antes
mesmo do boletim de ocorrência. O sistema da Polícia Rodoviária Federal promete ajudar na recuperação do veículo nas 24 horas. É o Sinal, Sistema Nacional de Alarmes. Ele garante que logo após o roubo, o motorista já consiga comunicar pela internet do celular. 2 minutinhos depois, está lá na rede para todos os policiais de serviço nas estradas no raio de 5 km. Recebem no celular um aviso de que tal veículo com tal placa e tal cor foi roubado ali perto. Bonitão, né? Policiais ficam alertas para abordar ou perseguir, como nessas imagens na rodovia Fernando Dias, em São Paulo. O carro roubado foi flagrado numa praça de pedágio. O sinal foi criado há 6 meses, porque, segundo a polícia, é maior a chance de recuperação em até 2 horas depois do roubo. Ele acabou de ser roubado, não teve a placa trocada, o carro pode não ter sido roubado numa rodovia, mas ele sai pelas rodovias para ser escondido ou para ser levado para algum lugar. A Bruna foi vítima em São Paulo. No bairro onde eu moro, bem perto da minha casa, cheguei, fui pro online e aí esperei nada, durante uma semana nada, não encontrei. Fazer o boletim de ocorrência online é rápido. O problema está no tempo que leva para ser processado. 24 horas para isso cair no sistema da polícia. Aí demora a comunicação do roubo. Até alguém historiar e até aquilo ser repassado à base de dados que todo mundo vai ter acesso. No site da Polícia Rodoviária Federal vai estar lá o botão. Põe a placa e os dados pessoais para ser avisado se o veículo for recuperado. Está bem atento. Ele vai pedir primeiro o endereço residencial, depois o endereço do carro. E aí descreve o fato. É importante que relate só sobre um roubo à mão armada, mais ou menos, mas avisando de uma maneira bem simplificada. O sinal também está ligado a esses radares OCR, que fazem reconhecimento de caracteres e leitura de placas, que estão espalhados em algumas rodovias e cidades. Se o carro roubado passar por um, vai ser identificado e a polícia avisada. No primeiro mês em funcionamento, quase 20% mais veículos foram recuperados. Mas atenção, o sinal não substitui o boletim de ocorrência. Teve o carro roubado a partir de agora, são 3 passos. O primeiro, faz o registro no sinal. O segundo, liga para a Polícia Rodoviária Federal ou para a Polícia Militar para informar o roubo. Terceiro, boletim de ocorrência normal, que foi o que a Bruna fez, certo? Corretíssimo, é isso aí. Isso aumenta muito a chance de recuperar esse veículo. Eu espero que não aconteça de novo, se precisar, já sabe como fazer. Legal, então é importante avisar o Junqueira, mas se você quiser lá no sinal antes, Junqueira não tem radar e ele não consegue avisar todos os policiais no raio de 100 km. Mas é ágil. Ele é bom, eu recebo lá sempre lá. Mas é o melhor final. Mas é importante. Vocês veem, é uma ferramenta tecnológica, não resolve todos os problemas do mundo, mas melhora a eficiência do trabalho policial. Esse dado aí, a gente fez a pesquisa antes da matéria para o ar. No mês que entrou em funcionamento, aumentou 20% o índice de recuperação de veículos roubados nas rodovias. Então, ele realmente ajuda, ele não faz milagre, mas é uma ferramenta, né? A gente demonstra, até para dar uma justificativa, o que é que se faz com os impostos de vocês. A gente tenta melhorar a eficiência do trabalho policial. Avança para mim, por favor. Tem que ser no automático aí. Vai lá, pode ir. Mais um. E mais um. Beleza, então aquilo que a gente falou, né? Os problemas que comprometem a eficiência da ação policial. Não basta a gente ter efetivo capacitado, não basta a gente ter policiais bem treinados, equipamentos, se a gente não consegue vencer, primeiro, a burocracia, a ordem das coisas no serviço público, a ordem das coisas nas repartições públicas, porque tudo que é feito numa repartição pública tem que ser registrado, tem que ser anotado, e às vezes gera aquela má burocracia. Então a burocracia de tudo a gente tem que vencer. Não adianta só registrar a ocorrência no sinal se você não for de fato a polícia civil e ao delegado de polícia, que é a autoridade judiciária, é ele quem vai dizer que aquele veículo consta como roubado. Então faz parte da burocracia das coisas. Sistemas e tecnologias distintos. Então a gente tem, por exemplo, hoje no governo do estado o sistema radar e o Detecta. São sistemas importantíssimos de detecção, mas que são muito complexos. Você não consegue fazer conversar com outros sistemas, como o sistema da PRF, que monitora as rodovias federais. Isso tudo está em tratativas, mas as coisas são devagar.
Então, é um outro entrave para que as coisas funcionem. A gente acaba tendo muitas forças de segurança distintas e pela falta de políticas públicas específicas, acaba que às vezes cada uma corre para um lado, ao invés delas correrem e convergirem para o mesmo lado. Por isso aí a esperança de que um governo novo, independente de A ou B, sempre a esperança de que alguém abra os olhos e não só fale em segurança pública, mas pratique as políticas, faça uma política de segurança pública que faça com que as forças caminhem para o mesmo lado. Então, o que a gente tem visto no Brasil hoje é que as forças de segurança pública fazem muito, mas faz cada um de um jeito, cada um para um lado, cada um com a sua prioridade. Enquanto a gente não tiver uma política nacional que diga as prioridades e o trabalho coordenado, a gente vai continuar batendo cabeça. Tecnologia, então, agilidade e eficiência. Então, quando você investe em tecnologia para as polícias, você torna o serviço mais ágil, você consegue fazer um aviso de ocorrência, você consegue passar um boletim de acidente, você consegue fazer tudo de uma maneira mais dinâmica e mais rápida para o cidadão. E aí, quando você prioriza o tempo do policial, quando você cria mecanismos que tornam o tempo do policial mais efetivo, você tem a eficiência do trabalho policial aumentando. Ou seja, o policial que está menos tempo preenchendo papel, está mais tempo na rua patrulhando. Então esse é o intento do Sinal como um todo. É um simples sistema, mas ele representa na verdade um pensamento, uma política de segurança que vai trazendo a tecnologia para perto dos cidadãos, que vai modernizando o trabalho policial como uma forma de tornar esse trabalho mais eficiente. É isso. Alguém tem alguma pergunta aí? Se alguém quiser perguntar alguma coisa. Eu tenho uma dúvida porque aconteceu comigo. Eu tive meu carro furtado, liguei para a polícia no 90, relatei o furto. Liguei para a companhia de seguro, relatei o furto, recebi o pagamento em 10 dias. Até hoje, esse carro foi não roubado e o carro nunca foi localizado. A compensação do sistema da Polícia Civil com o Detran. Em tese, o sistema, o pessoal da PM aí, acho que tem a ver na Polícia Civil aí, é o sistema Prodesp, é o mesmo sistema. A via de cadastro às vezes é diferente, mas a base é a mesma. O que pode ter acontecido é que esse veículo, por exemplo, se você não foi à delegacia de polícia, você avisou a PM, mas se você não foi à delegacia de polícia civil e não registrou ali, ele não vai para a base. Então, aí precisa ver, porque quando faz o BO eletrônico, até falou na reportagem, quando a gente entra lá e faz o BO eletrônico, você recebe um protocolo, mas aquilo não é o boletim de ocorrência ainda, porque uma autoridade, um delegado de polícia, lá na delegacia eletrônica, vai pegar aquilo, vai ler, vai falar, como é que é seu nome mesmo? Otávio, deixa eu ver aqui essa história do Otávio. Não, beleza, essa história tá boa. Geralmente ele te liga, Otávio, essa história aí é verdade mesmo, foi isso aí, foi, beleza. Ele vai lá e manda por e-mail o BO. E o carro consta como não roubado. Às vezes ele consta como roubado numa base e não consta na outra. Uma base nacional, por exemplo, acontece muito. Por isso que a gente fala da integração. A gente no sistema federal, a gente trabalha com o SERPRO, que é o Serviço de Processamento de Dados Nacional. E a São Paulo trabalha com o Prodesp. A gente, por exemplo, quando aborda um carro, o Márcio está ali, ele sabe bem. A gente tem que consultar no SERPRO, tem que consultar no Prodesp, e aí ainda vai no Detran, e ainda liga para o amigo da Polícia Civil, e ainda liga para alguém para fazer o máximo de consultas, porque os sistemas, eles se complementam, e nunca um só vai ver tudo. Então é importante, imagina. Mas é legal isso, depois você passa a placa direitinho, porque a gente consegue cadastrar, não nesse sistema, mas em outros sistemas que podem alarmar se ele passar em frente a um posto policial. Também, né? Pode estar um clone, aí tem várias coisas. Aqui o cara não vai clonar um carro que era roubado, eu não sei, pode várias coisas aí. De Paula, é isso? Qual a dificuldade de se ter um convênio do Estado de São Paulo com a PRF Federal? Porque é inacreditável que vocês estejam trabalhando aqui do lado, a estrada é federal, tudo bem, a gente sabe disso,
mas vocês estão dentro das divisas do Estado de São Paulo. A grande discussão dentro da Secretaria de Segurança Pública é quem que vai proteger as nossas divisas, porque hoje nem posto para fiscalizar carga e principalmente ICMS, porque você vai para Minas, compra lá, traz para cá e vira essa puta zona que está, né? Quer dizer, e onde está o recolhimento do ICM? Isso antigamente nós tínhamos em todas as divisas, sem exceção, um posto lá que era nosso, era do Estado. Eu acreditaria isso justamente aquilo que eu digo, a falta de uma política nacional de segurança pública. O que acontece? Aqui em São Paulo existe, vamos voltar uns anos atrás, quando o governo era do partido A e a prefeitura e o governo federal era do partido B. Sim. O que acontecia? Não existia boa vontade, nem de um nem de outro, para que houvesse integração. O governo mudou, ficaram duas frentes políticas do mesmo espectro, e aí eles começaram a trabalhar mais juntos, melhorou. Mas o que acontece? Se você não tem uma política de segurança pública nacional que determine esse tipo de coisa, acontece que o comandante da Força A não gosta do comandante da Força B, ou não gosta da Força B, e ele não vai querer se integrar. Não, com eles eu não trabalho porque eu não gosto dele. Lógico que é um exemplo absurdo, eu estou forçando um pouco a barra, mas claro, se você não tem uma política que determine, olha só, comandante policial, governador, prefeitos, vocês todos vão se conversar e vão convergir nesse sentido. Claro. Vocês integrem o sistema de vocês, dá os pulos de vocês, porque se houver uma determinação, o cara vai fazer e pronto. Então mas isso poderia, por exemplo, ser o papel nosso dos consegues e tentar sair do Estado de São Paulo uma discussão sobre esse assunto, porque nós somos 10 mil consegue é importantíssimo pessoas nisso. Dentro do Estado de São Paulo. Consegue é importantíssimo. 500 consegues. Porque, veja, olha só um exemplo. A gente tem consegues, por exemplo, Tabuão. Eu fui o chefe da delegacia aqui em Itapecerica um tempo e eu ficava bravo porque eu nunca fui chamado para um consegue no Tabuão. A PRF tem 500 homens, vai resolver o problema da segurança ali no Lago Taboão? Não vai. Mas se a gente não tem o efetivo, nós temos a política de segurança. A gente tem a conversa com os outros órgãos. Então, assim, como é que você junta toda a comunidade e você não traz à mesa para conversar os responsáveis pela principal via do município? É como se você tivesse dentro do município um lugar que é um alienígena, um ET. Tudo aqui tá bom, mas aqui não, aqui é federal, aqui não. Não pode haver isso, tem que haver integração. Um bom exemplo que nós temos nesse sentido, que eu acho que está na revista aí, Atibaia. Eu conheço muito. Lá, eu conheço muito. Eu trabalho muito lá com o pessoal de Atibaia, inspetor Leão, inspetor Martinelli. Martinelli. O inspetor Martinelli me quebra vários galhos. E até para deixar claro, o que foi feito em Atibaia? Lá existe o GGI, é o Gabinete de Gestão Integrada de Segurança Pública. Exatamente. O que é que precisa? Primeiro vamos falar o que é o GGI. O GGI é Guarda Municipal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e Polícia Civil, sentam-se à mesa pelo menos uma vez por mês e debatem entre eles os problemas de segurança pública e propõem soluções. E isso funciona, não é só para inglês ver. Não. Então hoje Atibaia tem uma muralha digital, que você tem câmeras na entrada e na saída da cidade que registram as placas de todos os veículos, então você sabe quem entrou, quem saiu da cidade. Você consegue monitorar às vezes em tempo real uma situação de crime, uma situação de tráfico, uma situação de roubo, por causa dessa muralha digital e por causa da troca constante de informações. Agora, para isso acontecer, é preciso, é o que a gente falou, lá casou de todas as almas caridosas lá resolverem convergir no mesmo sentido. Inclusive o Poder Executivo, o prefeito. Exatamente, o prefeito, justamente. Exatamente. Um outro exemplo que está acontecendo lá é em Indaiatuba. Indaiatuba também está aí nesse sentido. Também. Inclusive a PRF agora está compartilhando. A gente conseguiu integrar a base da PRF com o município de Indaiatuba com a muralha digital. Exatamente. Então as coisas vão andando. É lógico que não é no ritmo que a gente quer, né? Mas é preciso também. Quando você não tem uma política nacional integradora, que você tenha comandantes policiais que saibam se despir de suas vaidades. A gente sabe que nem sempre é uma coisa fácil. Então tudo isso precisa acontecer. Então, para você não depender da boa vontade de um ou do outro, ou do querer de um ou de outro, precisa de fato ter essa política nacional, que é uma coisa que a gente ainda de fato não tem. Obrigado. Mas, Ricardo, você considera que a implantação
o emplacamento das placas Mercosul chipadas vai trazer um recurso maior e melhor para vocês, policiais, e para nós, enquanto população? Vamos pensar em tese, porque todo mundo pensa, vai trocar as placas, tem uma indústria, tem alguém ganhando dinheiro. Vamos pensar no mundo ideal. Alguém teve uma ideia que foi boa, do ponto de vista que todo carro agora vai ter uma placa com um chip, né, uma placa que você consegue, então o policial vai ter lá, pega o smartphone, cola lá e vê se aquele chassi, se aquela placa é realmente aquela que está escrito lá. Em tese a ideia é muito boa, talvez a execução, né, para usar um termo aí que o presidente eleito está usando, está dando canelada. Já faz um tempo que estão tentando aí fazer rodar e não está rodando direito. A ideia não é ruim, a ideia é boa. Sem falar que nós temos hoje sistemas de consulta que têm condições de consultar as placas de outros países. A gente tem o Infoseg, que é um sistema que ele pega placas ali do Mercosul, mas pela falta de padronização, a Argentina são 3 letras e 3 números, a brasileira 3 letras e 4 números. Então com as placas Mercosul você passa a ter também uma possibilidade de integração de banco de dados de placas, porque eles passam a ter o mesmo formato. A gente tem que pensar como computador. O computador não adianta você falar para ele, ó, essa aqui é uma placa, essa aqui também é, só que essa tem 3 letras e 3 números. Não, o computador fala assim, não, me dá tudo igual. Ou é 3 letras e 4 números, tem que ser tudo igual. Então, assim, para sistema funcionar tem que ser isso. Então, a ideia também é poder integrar essas bases de dados. Então, a ideia é boa. Talvez a execução não esteja sendo tanto, mas a ideia é boa. Legal? Gente, muito obrigado. Agradeço aí Paulo. Oi. Obrigado, cara. Tem câmera aqui, ó. Bom, vou registrar a presença do Lucas, presidente da Ordem também. Eu queria iniciar, né, falando de alguns pontos para a gente só entender. Eu tive vendo o Face recentemente e eu sou uma pessoa um pouco avessa, né, ao Facebook, mas eu tive vendo um pouco o Face e acabei me deparando com uma situação que eu particularmente não gostei, né? Eu digo eu particularmente não gostei porque tudo o que vem e tudo que vocês trazem, né, de informações para o CONSEG, né, eu encaminho para todos os órgãos competentes. Então tem por vezes questões que é da Polícia Militar, tem questões que são, né, questões da PRF, tem questões que são da Polícia Civil e tem questões que são do Ministério Público. E eu acabei discutindo com uma cidadã no Facebook, coisa que é muito raro eu fazer, porque ela virou e deu uma certa entonação que eu não gostei na frase, né? Tudo que vocês trazem, tem gente aqui do Santa Clara e sabe, né? Trouxeram a questão dos transportes, eu levei ao Ministério Público, o Ministério Público tomou medida e está com inquérito civil e etc e tal. Todas essas questões que são trazidas aqui, eu levo ao Ministério Público e o Ministério Público abraça e o Ministério Público toma providências, né? E a pessoa foi infeliz ao dizer, e eu queria relatar isso, por quê? Porque as pessoas têm uma certa visão, né, de que a gente, vamos lá, de que o capitão está aqui, mas se você for lá na companhia, você não vai conseguir conversar com o capitão. Ou, se você for no comando da GCM, você não vai conseguir conversar com o comandante. Isso é errado, tá? O Ministério Público, ele está aberto, né? Ele tem recebido as denúncias que eu faço e tem promovido, né,
as demandas. Haja vista a questão dos trânsitos, haja vista a questão da mudança que teve agora deste evento, e outras tantas que eu não vou ficar aqui discursando. Eu só quero pontuar mais porque eu acabei discutindo com essa cidadã e foi uma discussão, foi uma colocação dela infeliz, mas ela ainda insistiu nessa colocação. E eu sempre falo, e falei lá no Face, denúncia em Face não existe. A denúncia tem que ser feita para o órgão, para o Ministério Público, para a polícia. Então, ficar divagando em Facebook, isso não vai, né, usando um pouquinho as palavras de Paula, né, o Facebook não vai conversar com ninguém, né, ele é um outro canal, é uma mídia social, então não adianta. Então, quem quiser denunciar, quem quiser fazer denúncia anônima, o e-mail do Ministério Público recebe denúncia anônima, assim como quando vocês vêm aqui eventualmente fazem a denúncia, eu encaminho e me dirijo ao MP, que me atende com muita presteza, tá? Não é uma fala do momento, né? Até pela presença da doutora Patrícia, mas é uma fala que eu venho diariamente, não vou dizer toda semana, mas assim, semana sim, semana não, eu estou passando no Ministério Público porque vem alguma denúncia. E eu estou levando a conhecimento. E o Ministério, estou vendo que o Ministério Público está trabalhando. Então, essa cidadã, que eu não vou obviamente falar o nome, foi infeliz, né? Mas eu gostaria que todos vocês entendessem. Quer fazer denúncia? Tem o nosso e-mail do Consegue, que eu passo todos os meses aqui para fazer denúncia, né? E as pessoas, às vezes, elas insistem. Não, mas eu pus no Face. Eu falei, mas Face não é nada. Né? Então, quer fazer uma denúncia? Todo mundo sabe o e-mail, todo mundo sabe como chegar. É só fazer a denúncia, a gente faz a denúncia. Aí eu coleto essa informação. Para quem que eu tenho que mandar? É para a Polícia Militar. Então, vou mandar para o Capitão Lourusso. Não, isso aqui é questão de som, é mais uma questão de GCM, né? Então, eu preciso que todos vocês colaborem. Como todo mundo, né, falou, liga pro Junqueira, então, manda e-mail pro Consegue, tá? Que aí eu dou encaminhamento para os órgãos competentes, tá? Eu vou fazer a apresentação do nosso slide, né, para o Dr. Flávio. Ele está de férias, né? Disse, espero você, Flávio, meu telespectador, e Dr. Flávio que esteja assistindo, disse ele que ia assistir a nossa reunião. Vamos esperar que esteja assistindo, né? O Legário, eu queria pedir para você sentar aqui. Um Legário que é do trânsito e ninguém conhece, né? Exatamente. Quase ninguém conhece, mas tudo bem. Pode passar, Flávio? De Paula já falou, né? Falou sobre a questão dos furtos de veículo e tal. Pode passar. Aqui um pouquinho do sinal. Eu quero avisar todo mundo, esse slide eu vou encaminhar para todos os grupos, tá? O slide por completo, tá? Então todos vocês depois, se quiserem visualizar tal, né? Vocês vão ter aqui o e-mail do Consegue, que eu sempre pus e acabei de falar, né? Aqui é um agradecimento especial que eu vou fazer no final, né? Porque assim, as pessoas às vezes elas pensam que o Junqueira resolve. O Junqueira resolve. Só que assim, o Junqueira, ele tem um monte de gente atrás dele. Ele tem um monte de gente que diariamente estão nos seus bairros, né? Então essas pessoas aqui colocadas são pessoas de bairros diferentes. E todos apanhando da sua coletividade, né? Da sua comunidade. Mas elas trazem informações para mim, elas trazem as demandas e a gente vai apurando essas demandas, vai vendo para onde a gente vai fazer, como que a gente vai fazer
e etc e tal. Então, mas no final eu vou fazer um agradecimento especial a todos vocês, Sasha, Ana, Ivan e Paulo e inúmeros, tá? Aqui eu vou abrir e colocar para todo mundo que a partir do ano que vem são novas eleições do Conseg. Biênio 2017-2019 se encerra, né, em maio do ano que vem. Em fevereiro abre-se as inscrições. Em março se encerram as inscrições. Em abril são as eleições e em maio a posse. Muita gente me pergunta: quem pode votar? Quem pode fazer parte? Só pode ser presidente e da diretoria quem tiver presença. E só pode votar quem tiver ficha cadastral assinada e encaminhada ao coordenador Evaldo Corato, certo, coordenador? Vulgo Magrão. Né? Ou vulgo Magrão, né? Por quê? Porque as pessoas acham: ah, não, eu vou votar. Eu falei: mas não é assim. Não é casa da mãe Joana. Então existem regras, né? Aqui está, então, a regra. Eu coloco aí até os artigos para quem quiser ler, da resolução 13/2018. E aí, a partir do ano que vem, vamos ver como que a gente vai proceder, tá? Aqui fica a cargo do capitão Louruço de explicar e falar um pouquinho da estatística do mês de novembro. Bom, pessoal, boa noite a todos. Então vamos aos comentários aí das ocorrências, né? Homicídio, 2 homicídios, um deles foi na rua Ziroc, uma mulher carbonizada, grávida, encontrada num terreno. A Polícia Civil, claro, está investigando o caso. Provavelmente ela tenha se envolvido com alguém, e esse alguém mandou matar essa mulher. O segundo caso, homicídio, foi um cemitério clandestino, 3 covas, né? Localizado aí, onde tinham 3 pessoas, foi feito um BO. É claro que, como o doutor comentou, né? Imbu, muito mato, tranquilidade. Muitas vezes a pessoa é morta fora e enterrada aqui. Às vezes essa quadrilha atua em São Paulo, tá? Esses 2 casos dão 2 boletins, tá? De homicídio. Latrocínio nós não tivemos. Estupro, tem um caso contra 2 de 2017. Esse um caso foi a curadora de um menor que suspeitou, quando ele foi no banheiro, viu sangue nas fezes e achou que o menino poderia ter sido vítima de estupro na escola. E aí foi feito o BO de estupro. Então é um caso a ser investigado, em que pese conste aí como estupro. Furto outros, de 48 para 42, dentro da meta, né? O furto de veículo de 6 para 9 teve um aumento. E os carros mais furtados que eu anotei aqui são Gol CL, Uno, Cadete, Del Rey, moto CG 125 e Twister. Sempre esses veículos eles ficam estacionados na rua e a pessoa dorme. Quando ela acorda, não está mais lá. Ou a pessoa vai para o trabalho. Quando ela volta do trabalho, o veículo não está mais lá. Então, quem tiver desses veículos, principalmente esses veículos antigos aí, puder deixar guardar em algum lugar, tá? Porque a gente percebe que o furto de veículos tem mais a ver com os veículos antigos. O furto outros, a gente está dentro da meta. Roubo outros, estamos dentro da meta. Roubo a banco não tivemos. O roubo de carga também aumentou bastante esse mês, comparando com 2017. O mês de novembro teve 7 casos contra 1 no ano de 2017, que pese no mês de outubro a gente ter batido a meta. Porém, desses 7 casos, 2 casos chama atenção porque a pessoa ficou num caminhão perto de um pesqueiro, próximo aí na divisa de Itapecerica. Então deve ser a mesma quadrilha. Então é um caso também para a Polícia Civil. É claro que nós estamos combatendo. Geralmente o roubo de carga acontece 6, 7, 8 e 9 da manhã,
colocamos algumas viaturas estacionadas em alguns pontos. Isso, roubo de carga. Um caso no Rodoanel sentido Anchieta, outro caso na Regis Bittencourt. Mas até nesse momento, até hoje, nós temos 2 casos dentro desse mês. Então, eu espero que em dezembro a gente consiga bater a meta e baixar esse número. Roubo de veículo, nós tivemos aí um aumento de 10 para 16. Esses roubos de veículo eu percebi, consultando no nosso sistema de mapa de calor, que ele está migrando também para a área de divisa com Itapecerica e para Rodoanel e Regis, em cima. Ele está migrando. Então antes ele acontecia próximo da IASBEC. E se você for ver o mapa de calor, essa mancha está indo para as áreas de divisa. Talvez devido à ação de visibilidade. Então vai migrar. É claro que a gente quer baixar esses números, né, de roubo de veículo. Procuramos agora, graças a Deus, recebemos viaturas. Vamos procurar colocá-las nos pontos adequados aí para baixar esse número e atingir a meta aí. Em que pese os números não são altos, como o doutor sempre comenta aqui, né? Como vocês veem, um caso de estupro, sendo esse um caso uma suspeita devido a sangue nas fezes, né? Então, um caso a ser estudado. O furto, em que pese está 42 a 30, mas nesse mês nós estamos dentro da meta. Furto de veículo, 9 com 12. Mais ou menos aquele número. Homicídio doloso, 2. Foi aqueles 2 casos, do cemitério e da mulher carbonizada num terreno. Latrocínio, 0. Roubo, estamos também dentro daquela linha, na faixa dos 30. Não é um número alto. Roubo a banco, 0. Roubo de carga, esse 7 nós vamos reduzir. Na próxima reunião de janeiro aí, vocês vão ver que vai reduzir. Roubo de veículo, 16 a 10. Provavelmente nós vamos ficar numa meta em torno de 12, 10, 12. Se a gente conseguir. Infelizmente nós não vamos zerar todos os crimes, mas nós vamos chegar numa meta do número mínimo. Tá? E a gente consegue reduzir isso mais e mais com a participação da comunidade, com a tecnologia de monitoramento, tecnologias e comunidade interagindo com a PM, com as polícias. Bom, antes dessas visualizações e imagens, eu queria pedir para o Lourusso para falar um pouquinho do policial militar do ano e da operação do ano, né, que eu havia solicitado a ele, porque durante 12 meses a Polícia Militar, ela elege, né, um policial por mês como sendo o policial daquele mês. Assim o faz também a GCM. E aí eu pedi para que eles conversassem e falassem qual é o policial do ano, né? O policial que se destacou mais. E aí, então, eu vou pedir para o Lourusso falar tanto a operação como o policial, para que a gente possa... Tá. Vale destacar também a nossa produção, que fica sempre em destaque dentro da área do CPA, do batalhão de Barueri, Carapicuí, Osasco, Itapecerica. O nosso batalhão sempre está em destaque. Foram 2 armas de fogo apreendidas, tá certo? Esse mês passado. 5 prisões em flagrante de tráfico, 10 pessoas presas em flagrante e outros crimes, 2 procurados capturados, 4 carros recuperados. Isso acontece devido ao empenho da nossa tropa que está na rua aí, tá? Como o Junqueira falou, ele me pediu para escolher o PM do mês, do ano e a ocorrência do ano. É difícil, porque você tem algumas ocorrências de destaque, você tem que escolher uma. Às vezes você é injusto, mas com certeza a gente procura homenagear os nossos policiais ali, dentro da nossa companhia, né, elogiando, ou até mesmo quando precisa de alguma coisa, estamos ali sempre juntos. É uma honra ter os companheiros aqui, né? Alguns da administração, outros do operacional. Então eu vou ler aqui a ocorrência, tá?
São várias, mas essa eu escolhi como sendo a do ano porque ela teve um destaque lá no CPA, no Comando Nosso em Osasco. Pode? A equipe do Sargento Samuel, ocorrência da equipe dele. Sargento Samuel, Soldado Souza e Soldado Vieira. Em patrulhamento irradiado via Copom que o guincho de placas GGA 0230 da Companhia Prestadora de Serviços da BR-116 havia sido roubado por 2 indivíduos, sendo que um deles estava de posse de uma arma de fogo, tendo o motorista sido levado como refém. Em patrulhamento nas imediações, a equipe deparou com o veículo mencionado e, após dar sinal de parada, o guincho se evadiu, iniciando assim um breve acompanhamento pela Regis Bittencourt, adentrando ao bairro Jardim Santa Clara, onde pela estrada Maria Imaculada, um dos ocupantes do veículo em fuga efetuou os 2 disparos de arma contra a equipe. Era de conhecimento que entre os indivíduos havia uma vítima, portanto, os policiais não revidaram. Em determinado trecho da via, o guincho colidiu com um barranco e os agressores empreenderam fuga a pé, sendo capturados pelos policiais que não mediram esforços para atingir esse resultado, sendo a vítima posta em liberdade. A ocorrência em questão tem mérito de destaque pelo alto grau de tirocínio, técnica e profissionalismo. Os militares, além de retirarem das ruas 2 indivíduos que ofereciam risco, salvaram uma vítima que estava em poder desses agressores, elevando assim ainda mais o nome da corporação junto à sociedade. Eu vou pedir para eles descerem e você homenagear. Muito obrigado. Vieira. Bom, seguindo aqui, o Junqueira pediu para a gente escolher o policial do ano. Difícil também escolher, porque são várias ocorrências e graças a Deus a gente tem um pessoal bom que trabalha aqui na companhia. Mas escolhemos um, né? E tantas outras aí. Então vou ler a síntese do Cabo PM Cleo Franklin. Foi o PM do ano aí da 3ª companhia. Cabo Cleo Franklin Ferreira Lima destaque-se da maneira positiva, demonstrando ser um excelente profissional. Desde a sua chegada no âmbito desta companhia, caracteriza-se pelo zelo, coragem, dedicação, profissional de acentuada disciplina, apresentação pessoal, marcialidade, adjetivos que o destacam. Suas características pessoais, somadas às suas qualidades profissionais, o fazem ser um exemplo a ser seguido. Prestativo, proativo, doutrinado, solícito, de extrema competência. Possui inúmeros elogios de seus superiores hierárquicos. Destaco que em 23 de agosto, em atendimento à ocorrência de furto à residência, logrou recuperar todos os produtos furtados que estavam na residência vizinha. Em 24 de agosto, recuperou um veículo furtado e deteve indivíduo que o furtou na cidade de Cotia. Em 28 de agosto, capturou um indivíduo foragido da justiça pela prática de furto qualificado. No mês de novembro, dia 28, por volta das 3 da manhã, foi recebido a tiros quando averiguava a ocorrência de tráfico de entorpecentes pela rua Ilha Porchá, local onde 3 pessoas foram mortas no mês anterior. Não reagiu de pronto, sendo que após solicitar os apoios, logrou empreender o indivíduo em flagrante com uma pistola 9mm. Parabéns, a presente indicação reconhecimento a um profissional capacitado, exemplar,
diferenciado que contribui para engrandecer o nome da 3ª Companhia do 36º Batalhão. Por favor. Bom, seguindo, tem, como o próprio capitão falou, o policial do mês, né? Então todo mês, como eu mesmo disse, tem um policial do mês. E aí eu pedi para falar, por quê? Porque é uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial, porque ela foi P5, né? Quando o Rodrigues era capitão, logo quando o Rodrigues veio. Depois ela foi para a rua. Depois ela foi fazer um trabalho no Santa Clara que nos foi solicitado para uma festa. E aí ela foi lá e pôs a molecada na viatura, brincou, fez todo mundo se alegrar. E é uma pessoa que, se você colocar ela no P5, ela faz. Se você colocar ela no P1, ela faz. Se você colocar ela no administrativo, ela faz. Tudo que você pede, ela vai e faz. Então eu queria homenagear a policial do mês, Flávia Freitas Figueiredo. Eu vou fazer algumas homenagens aqui breves. Essa homenagem é ao Ministério Público do Estado de São Paulo e eu vou entregar isso na mão das promotoras amanhã, tá? E aí vale dizer que é aquela frase que eu falei anteriormente: tudo o que eu solicito, tudo que a diretoria do CONSEG, né, não é eu, Junqueira, é o que o CONSEG recebe e o CONSEG leva ao Ministério Público, eles estão fazendo com bastante zelo. Então, nada mais justo do que homenagear ao Ministério Público. Eu não vou indicar nomes, é o Ministério Público, né? Na sequência, eu queria homenagear uma pessoa que alguns de vocês podem conhecer, o Valdecir, que é o nosso... Como diria Olegário, é aquele negócio. Eu já recebi paulada porque não coloquei você à mesa. Então, os últimos serão os primeiros, né? Queria homenagear o Lourusso, nosso capitão. Obrigado. Queria homenagear o Marco Viana, mas ele não está. Eu vou entregar para o nosso caro Lourenço, que depois entregará a ele. Mas, como nós falamos, ou como o capitão falou, nós temos o PM, né? O PM do ano. Tá ali. Mas não poderia faltar o GCM do ano. E quem é o GCM do ano, se não o Lourenço?
Na verdade, ele chegou aqui falando, tenho que pagar essa missão. Essa missão foi proposital. Foi por isso, a noite. Obrigado, muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. Queria terminar agradecendo algumas pessoas que foram ímpares, né? Júlio Fazir e Luiz Fábio Sá. Muito bem. Sem eles isso é impossível, tá? Eu vou dizer pra vocês. Porque assim, o slide, essas coisas, tudo é invenção deles, né? Esse aparato que acabou existindo, obviamente fora a TV das Artes, né? Mas todo esse aparato de slide, etc e tal, isso é devido a Júlio, devido ao Fábio e devido a uma pessoa que está ausente, mas não está fora do nosso convívio, que é o Otacílio, né? Que também vai receber, né? Quando eu o encontrar. Queria só terminar, antes de poder explicar, eu queria chamar a todos aqui, eu vou chamar todos de uma vez, porque assim, é aquilo que eu falo, tudo que a gente faz em comunidade. Então eu vou chamar a Silvana, vou chamar a Ilka, não sei se chegou, vou chamar a Lana, vou chamar o Igor estava aí, né? Vou chamar o Daniel, vou chamar o Dias não está aí, porque são pessoas, a Ana Rodrigues, o Lucinei, a Elisa, o Ivan, a Sofia, o Sérgio, o Paulo, para que recebam cada um uma homenagem do Consegue. Muito bom, hein? E o Alex. Sérgio? Paulo. Não tá ali, ó. Cadê o Alex? Ivan? É que vai ser menor que eu. Ele? Maior, não sei, fica aí, ó. Menor, eu sou menor que eu. Silvana. A Ilka não tá. A Lana também não tá. Ela nunca faltou, ela nunca faltou. Quem hoje tem. O Licinei não tá. Né? Pode? Pode ser. E a Sofia? Tá escondida, tá escondida. Só aqui, ó. Opa. Como eu falei, a gente tem
Antes de abrir para as perguntas, que eu sei que tem pouca gente querendo perguntar, né? Eu queria mostrar um pouquinho do trabalho que a gente fez durante esses 4 anos, né? A Ilka chegou. Aí, Caio. É armado isso daí, é armado, hein, meu? Sacanagem. Eu coloquei algumas fotos, né? Eu fiz uma compilação aí de algumas fotos. Eu peguei 1.200. Aí eu consegui reduzir. Não, aí eu consegui reduzir a 300. Aí depois de 300, a Alana me ajudou, a gente conseguiu dar uma espremida, né? Então tem algumas coisas que são de agora, né? Agora nós tivemos a reintegração de posse, né? Isso aqui é agora. Né? Aqui a foto que nós tiramos no mês passado. Aí nós tivemos uma operação no Olegário, a operação de risco que a GCM tem feito. Isso é tudo recente, né? A palestra que o Coronel Viana veio nos dar, né? Aqui a palestra que o Dr. Genoff veio nos dar. Aqui foi em evento ali na Alesp com o Coronel Camilo, ali com o comando na GCN, com a inauguração do bombeiro no Tabuão e outras pessoas. Aqui no Barro Branco, com o Coronel Dimitris e o Coronel Viana. Aqui, PRF, né? Aqui com o comando da GCM, aqui as nossas reuniões, aqui no CPA M8, o Tarrasco, o Lúcio. Aqui, isso tudo foi em 2017, entrevista com o Dr. Navarro, né? O evento que nós tivemos em 2017, julho, né? Aqui com o Secomante. Aqui em 2017, na Operação Verão com o Coronel Rogério, quando nós descemos para a Operação Verão, que é a maior operação da Polícia Militar, né? Aqui vários presidentes de Conseg, nesse evento que nós tivemos, né? Aqui com o Gustavo, secretário, aqui com os prêmios da alegria e a festa dos 18 anos da base, onde eu convidei o precursor e o responsável pela base, que é o Edmal, né? Aqui, que é o fundador do Conseg. Aqui a nossa paralisação, né? Aqui de novo o Coronel Viana. Entrevista com o Craveiro, foto e tal. Aqui, operação no Morro Grande com a Polícia Militar Ambiental, onde a gente estava vendo a questão aqui dos macacos, né? A questão da febre amarela. Lá no CPA M8, ali limpando, com o pessoal, como eu ensinei, limpando a praça lá do Santa Clara, né? Aqui com o presidente. Essa foto do Paulinho, eu acho que é a foto mais antiga, deve ter sido em 2015, 2016, começo de 2016. Uma variante, é uma variante mesmo. Outros encontros aqui com o Magrão, inclusive. Aqui a passagem do comando do Coronel Viana. Aqui
aqui um pouco mais da festa dos 18 anos da base. Aqui a placa que eu mandei fazer, que está à disposição, o telefone funcional do Conseg, está escrito aqui na base, né? Para quem não tiver, meio absurdo, né? E aqui a premiação aqui do De Paula e do Ronaldo, como é que é o... Cássio. Não, mas é Bonas Pretas, né? E aquele dia você também palestrou, né? Também palestrou. Eu falo bastante. Você fala bastante. Aqui, reuniões, várias. Aqui o programa da Polícia Militar Ambiental, que é de extrema importância, que são para pessoas da área rural. Existe esse telefone. Para propriedade, trator, etc e tal, cadastra lá e você, é a mesma coisa, vamos fazer um certo paralelo, mas é a mesma coisa que o chassi. Porque o caminhão, o trator, tal, ele não tem placa, mas eles estão fazendo uma identificação de cada um e para onde vai. Aqui no Iodoc Rosa, com a Sofia, né? Uma palestra que a gente deu aqui no evento com o Caveiro que a gente foi aniversário, né? Aqui a entrega das viaturas para a GCM, né? Aqui, essa aqui foi o treinamento em 2016 com 30 rocãs aqui no município. Que a gente fez em 2016, o capitão Rodrigues estava à frente da terceira cima. Aqui, aquele ali é o carro original, quando foi a Semana Nacional do Trânsito, né? Aqui um pouco mais da paralisação. Aqui é o aniversário dos PMs da Alegria, né? Isso aqui já foi quando eles concorreram para serem homenageados lá nos Estados Unidos. Aqui, quando eu entreguei as bicicletas para o Chico dele, né, que patrulhariam, durante muito tempo ficaram lá no Rio, para dar maior efetividade. Né. Ali o capitão Antônio Dias. Ali a nova farda da Ambiental. Aqui a foto com o delegado Dr. Pedro Dejar, seccional, Dr. Fernando Schmidt. Aqui uma operação na praça, essa no campo. E aqui o comandante Dirceu, quando ele recebeu a homenagem e logo na sequência ele deixou a GCM por questões legais, né? Ele não podia continuar. Aqui uma questão que salta aos nossos olhos. Essa questão foi nos trazida aqui, né? Foi nos trazida aqui e nós solicitamos, não fui eu, foi a comunidade solicitou. Não, então, essa é a grande questão. Essa é a grande questão. O senhor Gideon, que deve nos ouvir, ele postou no Face que graças a ele, não foi graças a ele, foi graças a nós. Né? Você entendeu? Então, graças a nós que solicitamos aqui, o Olegário prontamente atendeu, né? Escreveu no Face e ao Conselho de Saúde, né? Escreveu no Face, né? Demanda do Conseg, escreveu no grupo e tal. E aí depois o senhor vereador Gildeon veio querer passar a mão na questão que não é dele. A questão é do Olegário. Aí, Olegário. Então, verdade é verdade, o resto a gente deixa pra lá. Né? Aqui, o Guilherme
quando teve aí aquela ventania que acabou dando uma série de problemas, Guilherme, GCM e o Laércio, GCM, me perguntaram, eu vou dizer, por que os GCM estão no comando? O Laércio, ele é engenheiro, né? E o Guilherme está terminando o curso de Direito. Eles estão no comando da Defesa Civil porque eles têm a técnica específica para tratar. Fora que eles ainda têm uma vantagem, que é a de eventualmente juntar numa eventualidade o comando e chamar para um apoio, qualquer coisa que haja necessidade, né? Aqui é o novo governo, Dória, Pires de Campos, que é o general secretário de Segurança Pública, Coronel Camilo, aqui eu diria que é da Polícia Militar e será secretário executivo, o Dr. Youssef, que será o secretário executivo da Polícia Civil, né? O Vieira Salles, que continua no Comando Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, e o Dr. Ferraz, que era, né, da DEMACO e é especialista em PCC. Então, eu acredito que essa turminha não veio para brincar, né? Então, os próximos que tomem cuidado, né? Aqui, mais um pouquinho do que aconteceu recentemente, a reintegração. E agora, a palavra está franqueada, Júlio comanda, né? Para não dar problema, não dar ciumeira e porque o Júlio já está mais habituado a isso. Bem, pessoal, deixa eu só lembrar alguém. Falta alguém, deixou de assinar a lista? Todo mundo assinou? Então tá bom. Pessoal, é o seguinte, tem muita gente para falar, tá? Eu vou talvez interromper, porque vão ter blocos aqui de bairros com demandas, então eu vou ter que fazer algumas observações, tá? Quando um bairro começar a falar, eu vou parar, porque a gente tem uma demanda muito grande no bairro aí e precisa da demanda, tá? Ana, começa aí. Boa noite a todos, que bom ter a sala cheia, tá? Mesmo, né? Isso é muito bom e eu espero que o ano que vem nós estejamos sempre cheios. Tá? Obrigada, Junqueira, por dar a que está aqui com a gente. Eu quero agradecer a GCM, né? Gente, para quem não sabe, eu sou do bairro da Chácara na Lúcia, todo mundo conhece a minha, meu nome é Ana Ruiz e eu sou expositora da feira protestar. Então, é o seguinte, eu quero agradecer a GCM, a uma solicitação que a gente teve com a vizinha, assim, foi uma coisa que eu agradeço ao grupo de liderança, todo mundo que veio junto para colaborar e para socorrer, né? É uma pena que as mulheres ainda acham que elas não têm que se posicionar de fato, né? Mas, infelizmente, nós, como mulheres, fomos solidárias e a GCM prontamente nos atendeu, pulou o muro da causa, fez uma série de coisas. E, Lourenço, muito obrigada. Você transmita os nossos agradecimentos do bairro. A outra minha vizinha não veio, possivelmente veio de Maldoté. Se manifeste com certeza, ele está aqui também por isso. E você transmita aos outros, tá? Será repassado, sim. A minha vizinha Esther, que foi quem se expôs até muito mais, e a gente deu a cobertura. É importante lembrar que ninguém tem que ficar omisso e nem tem que fazer que não está vendo. A gente tem que se posicionar, mesmo que a gente não conheça ou não seja uma pessoa tão próxima da gente. Eu quero agradecer o comandante também, que a gente também teve outro probleminha com o vizinho que deixou o portão aberto e a PM nos atendeu de pronto, né, na nossa necessidade. A gente está tendo nós temos uma vigilância solidária e é muito importante. E a maioria dos nossos vizinhos se envolveu e eu espero que outros bairros também tenham um envolvimento, tudo é bom, mas é muito importante para a gente melhorar a nossa segurança. Meu agradecimento ao Olegário, até que passou a questão do pronto-socorro, por quê?
A gente cobra, a gente critica, mas a gente também tem que reconhecer. Eu tenho uma mãe idosa e todas as vezes que eu não estou com a minha mãe, eu não ocupo nenhuma vaga especial, porque a gente tem respeito, se a gente quer, né? Então, aconteceu de eu chegar lá e não ter lugar para parar, e eu solicitei o olhar e ele mandou uma viatura. E ficou muito bom agora o trabalho feito e eu espero que seja uma constante. Mesmo eu continuo cobrando a cancela, tá? E sobre o centro histórico, só uma coisa rápida. É muito importante que toda a população se mobilize pelo centro histórico. Nosso centro histórico está sendo degradado. E a gente tem que fazer alguma coisa. Tem denúncia no IFAM, tem lista grossa de várias coisas, e a gente precisa, a gente não pode deixar destruir. Nós somos uma instância turística. Como é que vai ser se acabar tudo? Né? Então isso também é um caso de segurança, é um caso de extremo. Por quê? Porque a gente precisa ter uma preservação, a gente tem uma praça, a gente tem um palco que é excessivo, um perímetro histórico, a gente tem jovens lá tomando bebida alcoólica, a gente tem uma série de coisas, drogas, uma série de coisas. A gente precisa de uma ação, não pode continuar desse jeito. Nossa cidade tem uma imagem, essa imagem tem que ser preservada, porque a imagem do munícipe, uma instância turística, tem que ser boa e responsável em primeiro lugar para o seu munícipe, e não para os de fora. Porque se ela for boa para o munícipe, ela vai ser excelente para os de fora. Porque ela vai ter uma população que vai receber muito melhor. Então fica aqui meu protesto, minha indignação e também solidariedade até ao IFAM por uma agressão que ele sofreu hoje, por estar reclamando do centro histórico. Ele pode falar por ele precisa de defesa, mas há uma mobilização no Face e eu espero que todo mundo participe de uma passeata em defesa do centro histórico. Tá? Isso é urgente, isso é necessário e a gente não pode continuar assim. Tá aí, ó, gente. Obrigada a todos. Deixa eu vou pedir para que o Evaldo Corato, coordenador dos Consegues, fale, para que até eu possa eventualmente liberá-lo se ele precisar se ausentar. Posso ficar em pé aqui? Pode vir aqui. Aí também, ou aqui, tanto faz? Onde você quiser. Fico aqui. Bom, boa noite mais uma vez. Senhoras e senhores, a minha fala sempre é quebrando o protocolo. Quem faz os Consegues são vocês. Não sou eu, não é minha equipe. São sempre vocês, voluntários do Estado de São Paulo, que faz com que o apoio de vocês às duas melhores forças policiais desse país, PM, com 186 anos, a Polícia Civil não menos centenária, que faz com que o Estado de São Paulo esteja com 8,4 homicídios para cada 100 mil habitantes. Para vocês terem ideia, estamos recebendo comandantes de outras regiões do país para entender como é que se constrói Conselho Comunitário de Segurança. Por quê? Passa por vocês exatamente isso. Vocês são os olhos e os ouvidos das nossas forças policiais. Não menos importante aqui que é a Guarda Municipal, que eu conheço e não é de agora. O secretário que está chegando, General João Camilo Campos, colocou abaixo dele, que se aposentou em março, que é o General Saul. Ele pediu para cada um dos grupos que compõem a secretaria, coordenadorias, enfim, assistentes, assessorias e tal, que apresentasse para ele a secretaria. Nenhum dos dois conhecia a Secretaria de Segurança Pública do Governo do Estado de São Paulo. Então ele pediu que cada um falasse. E a nós foi nos dado 25 minutos para falar sobre 486 Consegues no Estado, quase 10 mil participantes. A gente fala, só 10 mil é muita gente, é muita gente. Se você tirar as crianças,
jovens, mas tirar aqueles que participam é muita gente. Pois bem, nós entramos com os nossos slides, era eu, Major Joel, falando pela Polícia Militar, Dr. Nelson Munhoz Filho, falando pela Polícia Civil, e eu levei 2 assistentes, que é o Dr. Flávio, meu auxiliar na área jurídica, advogado, e o Silvio, que cuida da região metropolitana e capital. Pois bem, minha gente, eu acho que isso que é importante. O Saul foi convidado e até o dia da nossa apresentação, que faz uma semana, ele não tinha decidido, Junqueira, se aceitaria ou não a incumbência de cuidar logo abaixo do general João Campos, se aceitaria, enfim, assessorá-lo lá na secretaria. Nós ficamos 1h40 com ele. Por quê? Eu segurei tudo que era papel para mostrar para ele, revista, tal, segurei tudo. E só fomos passando slide e deixava ele perguntar. Passava slide e deixava ele perguntar. E ele foi perguntando e se envolvendo de tal forma que talvez algumas pessoas não me conheçam bem. A minha formação é de engenheiro. Mas eu fui subprefeito de Butantã, com 480 mil habitantes e 84 favelas. E aproximadamente 80 mil pessoas morando em favela, inclusive o Paraisópolis. E aí o que aconteceu? Quando eu falei tudo que eu achava que estava errado na coordenadoria, o que faltava para nós, que era o mais importante, porque o ano passado e eu não viajei 1000 quilômetros. E quando eu cheguei, lá em 2011, em 4 meses eu fiz 15 mil quilômetros. Por quê? Vira Embu, eu moro a 10 quilômetros aqui. Ali próximo ao Cemitério da Paz, ali no portal. Eu venho de lá aqui 15 minutos. Mas quem vai daqui, ou de lá do centro de São Paulo até Rosana, até Issem, até São José do Rio Preto, quem é que vai até Rifaina, todas as cidades que a gente já foi, e fez encontro com o Conselho Comunitário de Segurança. Então o que acontece? Dos 486 eu conheço os 486. 400 cidades. Óbvio, poderia ser muito maior. Poderia ter muito mais conselhos comunitários. Ser voluntário é difícil, de Paulo. É difícil. A gente entende isso, mas isso que o Junqueira fez hoje emociona a gente de estar prestigiando a Polícia Militar com o trabalho que eles realizam, prestigiando a Guarda Municipal, prestigiando a Polícia PRF, que deve ser defendido por nós, esse convênio. Eu acho que é importante. Temos que achar qual é o mecanismo, você é advogado ou não. A minha parte é descer o porrete lá. Agora, se a gente vai continuar ou não, não sei. Mas digo uma coisa, a forma como eu fui tratado, nós fomos pelo Saul, que é esse general, eu acho que nós vamos ter um parceiro interessante. E dois eventos eu pedi que ele viesse conhecer. Um na região metropolitana, por conta da TV, web e tal, que é aqui. E a outra, onde eu fui ontem, Jaçanã, te mandei as fotos. Nós estamos em extremos. E com os mesmos problemas. E Embu das Artes é um patrimônio, sim, histórico, cultural e ambiental. Nada disso está sendo respeitado. É por isso que eu digo, gravar um vídeo, eu acabei levando um pau. como eu moro no Butantã
como eu moro no Butantã há 33 anos, eu conheço o Embu há 33 anos. Eu venho para cá, tá certo? Então, o que acontece? Os dois extremos, realmente, nós estamos em Embu e fui a Jaçanã. Jaçanã cortado, Fernão Dias, Dutra, tá certo? Divisa com Mariporã, divisa com Guarulhos, semelhante a Embu. Rodonel, BR-116 e divisa com mais 3 ou 4 municípios, se eu não estiver enganado. Então, os problemas são bem parecidos. E quando a gente sugere para o general, eu falei com ele ontem, o Saul, dizendo, olha, o senhor vai conhecer Jaçanã assim que o senhor assumir e vai conhecer Embu. Eu vou amanhã, eu vou meio de surpresa, eu não aviso que eu vou. Ele sabe disso. Eu chego de surpresa por quê? Porque eu gosto de fazer isso. Nada de frescura que eu não tenho isso comigo. Eu estou de terno porque eu tive que falar com o secretário hoje, senão não estaria nem de terno. Acho que calça jeans. Mas enfim, estou à disposição. Independentemente do Junqueira, que é um parceiro, estou à disposição. Líbero Badaró 39, primeiro andar. Pediu para falar com o Magrão dos Consegues e eu estou lá. Eu quero falar com o Magrão. Vai subir, vai conversar, vai entrar a hora que quiser. Telefone 3291-6869. Eu prefiro que passe tudo, como vocês falaram no início. Manda para o Junqueira. Ele é mais novo. Não é? Chama o outro lá, que o Dória chamou agora. Como é que chama? Chama o Meirelles, chama o Junqueira. Mas para mim facilita pra cacete. De qualquer forma, eu tomei o tempo de vocês, eu tenho outro compromisso. Saio daqui agora, vou para São Paulo e tenho uma reunião no Campo Limpo, que também é uma situação crítica, eu tenho que reativar o Conseg de lá. Capitão, meus parabéns pelo trabalho, a nossa Detran. Nossa CT municipal. O CT municipal, a nossa Guarda Municipal, meus parabéns, vocês merecem. A nossa PRF, eu gostaria que você pensasse nisso, eu acho que é possível ser feito um documento, eu endosso o documento enquanto estiver lá. Documento comum. Não precisa prefeito, porra nenhuma, eu acho que nada disso. É Conseg, PRF, a população, diretoria do Conseg, e vamos propor, por que não, um convênio? Nós temos uns 3 ou 4 convênios assinados lá comigo, que vale a pena sim, por que não? Tentar colocar agora nesse novo governo. Sim. É a hora, Junqueira. É a hora. Eles vêm babando e nós também vamos babando para cima deles. E eu acho que está na hora certa, é o meu ponto de vista. Parabéns a todos que receberam o certificado, muito, muito, muito interessante, muito inteligente e obrigatório, eu acho. Valorizar vocês todos, tá certo? Vocês me perdoem, eu tenho que sair, realmente a coisa está corrida, final de ano. Amanhã vou estar em Ferraz e Vasconcelos, quem quiser ir comigo está à disposição. É o outro extremo. Começa também às 18 e deve ir até umas 20. Muito obrigado, que Deus proteja a todos nós. Depois eu falo, cara. Quer uma foto de volta? Vamos? Pois não. Criminal Fabinho. Feliz Natal para todos! Júlio, próximo. Júlio.
Deixa eu só complementar com o Ivan lá. Ivan, você pode terminar o negócio da Ana, né? A minha pergunta é pro De Paula, mas antes pegando o gancho da minha e do senhor que acabou de sair agora, eu venho desde sexta-feira recebendo denúncia sobre um imóvel no centro histórico que mandaram abaixo. Fui agredido, foi lá, tá, todo mundo tá vendo aí. Uma agressão por cara tinha 2 metros de altura, sou pequenininho, né? Então eu acho que bater em menor e senioridade, eu acho que... Senioridade é crime. Bom, mas enfim, eu fiz o BO, fiz a lesão corporal, o pessoal lá na delegacia me atendeu muito bem, que é o Rafael Gomes Fernandes. Ele me falou que eu estava aqui. Isso aqui pra mim, cara, isso aqui vai continuar porque uma lesão corporal vai dar seguimento, tá aqui o doutor Davidson, que testemunhou e gravou também a agressão. Mas o que eu estou indignado é assim, tá com o centro histórico, parece que não tem lei nessa cidade, nem ordem. Porque estão desde quinta-feira na minha demolindo, tá? Pessoas da prefeitura. Tá? Tem imagens aí, no dia eu ia gravar, mas meu celular estava sem bateria, como está agora também. Não consegui gravar, mas tem várias fotos no Facebook, tá? De caminhão da prefeitura para o pessoal da prefeitura limpando o barco. Então, não entendo isso. Bom, então isso é uma denúncia, uma alerta, sei lá. A minha pergunta para o De Paula é o seguinte: hoje eu peguei eu fui fazer o BO, umas 14h40, o trânsito estava completamente parado ali na PR. E eu vi uma placa às 14h40 que estava liberado desde manhã. O acostamento. Eu sei que essa placa vai até às 10 horas da manhã. Agora está direto, é isso? Depende da operação, depende do dia. Então, assim, como que funcionava e como que está funcionando. A autopista, junto com a gente, inclusive há uma demanda para que aquele trecho seja tornado pista definitivamente, até... Só que tudo isso impacta no preço de pedágio, a concessionária pede a readequação tarifária para a NTT, ela tem que autorizar, é mais difícil, mas enfim, porque é uma obra que não estava prevista. Acaba se fazendo essa liberação, e enquanto há tráfego extra para escoar, ou seja, até o Rodoanel, todo o tráfego se represa ali. Estou te dizendo isso porque eu trabalhei aqui muito tempo, já nem estou mais aqui no trecho, mas estou bem à vontade. O Márcio trabalha aqui todo dia, se eu falar bobagem, você me corrige aí, Márcio. Trabalhei muito aqui, conheço bem do tráfego daqui. É justamente aquele represamento. Então, se cria esta faixa extra no acostamento para você desafogar aquele gargalo do Rodoanel, que é justamente para você liberar. Então, conforme vai sendo necessário, e o trânsito, depois do fechamento ali da Marginal Pinheiros com o problema da ponte, piorou muito o trânsito nosso aqui, né? Então, tem se estendido um pouco o funcionamento daquela faixa. Eu acredito que seja... uma medida da concessionária, e a PRF autoriza também, para dar conta desse trânsito maior que a rodovia está recebendo, né? Muita gente está fugindo da Marginal Pinheiros, fazendo um caminho alternativo aqui, pega o Rodoanel antes e aí está gerando esse tráfego extra. Obrigado. Paulo. Oi. Boa noite. Paulo, sou do Chácara Lajoara, Chácara Lídia. Minha pergunta é para as duas forças policiais ali, a PM e a CGM. A praça está linda, está maravilhosa, está iluminada, mas o que tem de jovem bebendo ali, usando droga, é impressionante. Não dá para a família ir lá visitar a praça. Mas nos finais de semana, então, né? Nós recebemos denúncia das pessoas que vão lá, nós fomos lá ver, realmente tem. Eu gostaria de saber, a CGM e a Polícia Militar não estão fazendo nada em relação a isso? O rapaz está com a garrafa na mão, provavelmente é menor, está sentado nos bancos ali, está todo mundo olhando. A PM não olha e nem a CGM olha. Essa é a minha pergunta. Se eu puder responder. Pode falar. Maravilha. Boa tarde a todos, viu? Já é boa noite quase, né? Com relação para matar o iluminado, né? Que querendo ou não ficou, né, bem atrativo para não só para o público interno, mas tem flutuantes que vêm para o nosso município para verificar essa nova atrativo. Mas recentemente eu fui só questionar um cidadão que estava fazendo uso de narguilé. Aquela coisa lá que o pessoal gosta de passar um na boca do outro. Narguilé. E aí o camarada falou assim, pô, mas é uma cultura árabe, não posso usufruir daqui no espaço? Eu falei, ó, seguinte, eu fui me posicionar, aí, não como uma figura representando a segurança lá, né? Mas por ideologia particular minha. Eu falei, ó, meu querido,
Como você pode perceber, nós temos crianças aqui, as pessoas trafegando, querendo participar do evento, né, com família, netos, avós, enfim. Aí você me pega e me dá essa baforada do povo que está passando. Né? Daí eu vim falar para o senhor aqui, né, chamei de senhor, né, apesar de da idade ser mais novo que eu, mas eu chamei de senhor. E ele ainda quis me debater com essa situação. Eu falei, temos dois exemplos aqui. Eu ajo dessa forma educada com o senhor, né, para que você retire, recolha isso aí no perímetro interno, vamos tirar, mesmo porque eu estou vendo que tem várias pessoas fazendo uso de entorpecentes, que eu estou vendo agora aqui, já vou coibir de imediato, que é pequena porção, infelizmente não dá para se fazer muita coisa, né, mas enfim, e o excesso de bebidas, isso é notório, viu? Nós estamos percebendo sim, só que, quanto nós, né, e até com o apoio da Polícia Militar, que eles têm sempre dado esse respaldo também, né, a quantidade de pessoas é muito grande, né, e precisamos de parceiros, né? Conselho Tutelares, isso demanda uma sequência de ações. Nós tentamos coibir ali de imediato. O camarada do Narguilé saiu depois que eu questionei ele dessa forma, né? Apesar dessa cultura ser fora daqui, né? Mas aqui no ambiente nosso nós estamos tolerando, né? Ele entendeu. E os demais foi tirando em sequência. Quanto às bebidas alcoólicas, essa que eu acabei de mencionar, precisamos de um apoio também dos Conselhos Tutelares, né? Vamos fazer uma ação integrada para que a gente possa principalmente tirar esse pessoal daquele abuso que ficam, sobe em cima dos bancos e ficam à vontade. As pessoas que estão em vulnerabilidade, ali, que gostam de dormir na praça, né, conseguimos afastar um pouco, né? Mas eles agora, inclusive por causa dos bares que ficam abertos até altas horas, por força da própria lei interna, estipulou esse horário estendido para eles, né? Eles fazem a tranquilidade o uso de bebidas alcoólicas, né? Até utilizando o RG de pessoas maiores, né, que a gente sabe que burlam mesmo, né? Mas ali nós temos que fazer de algo que fazer o recolhimento dessas. Eu particularmente tenho feito isso, né? Recolher o que eles têm gastado ali nas bebidas, né? Apesar que é uma choradeira, mas recolhe. E os demais, mas a gente precisa também do apoio do Conselho Tutelar, né? Dependendo da idade do camarada lá, que infelizmente nós temos menores fazendo uso dessas bebidas, nós temos que fazer uma sequência de atendimento. E isso leva um tempo. E o efetivo nosso nós estamos adequando, né? Inclusive até utilizando horas extras, para que a gente possa coibir essas tipos de ações, né? E já vou adiantar também que vou reforçar o meu comandante, né, que ele não esteve presente hoje, porque está em outra situação que precisa da presença dele. Ele pediu que eu representasse ele aqui, mas já estou me antecipando que vou levar isso que o senhor falou agora, tá? Vamos fazer vistas com mais eficiência a essa situação. Vai ter um impasse, é certeza que vai, mas vamos tentar fazer da melhor maneira possível para retirar esse pessoal de lá, para que todos possam fazer uso da praça da maneira que foi preparada, né? Tá? Eu peço ao senhor que, se visualizar, pode comunicar, tem agentes nossos que estão na praça lá, de imediato pode ir, a qualquer um aí, por favor, qualquer um dos senhores e senhoras aí, que visualizar alguma coisa além do que é, né, permitido, né, por favor, acione a gente, tá, que a gente de imediato vai dar esse apoio, e encostar nas pessoas, conversar no primeiro momento, e na decisão, não tendo respeito adequado, a gente toma as devidas aí, tá bom? Eu agradeço, viu, pelo informe, tá? Eu não sei, em relação especificamente ao narguilé, se não me falha a memória, foi editada uma lei municipal com a proibição. Melhor ainda. Tá? Vamos depois... Vamos conversar. Vamos conversar então. O pessoalzinho é fogo. Vamos lá, vamos pra cima. Vamos pra cima.